Olá pessoal, quero fazer mais um vídeo aqui falando a respeito de tudo que tem acontecido nessa política que envolve a igreja, né? Como eu também vim da igreja, né? Ultimamente eu não estou congregando, mas estive na igreja e em 2018 fui recebido ali em São Paulo, na Catedral do Avivamento, que é a igreja dirigida pelo pastor Marco Feliciano. Fui recebido como obreiro e havia uma reunião ali, um banquete, né? Comida de tudo naquela hora. E eu entendi naquele dia em que eu seguia um falso pastor e pregador, porque era um pregador que eu admirava, que pregava muito em nosso país. Todo mundo conhece a história do Marco Feliciano como pregador. E ele pregava e contava um lindo testemunho. Então eu falava, quero estar perto desse pastor, desse pregador, porque parecem ser um homem de Deus. E quando eu estou naquela reunião, ali houve uma pergunta. No momento que eu estava sendo recebido como obreiro, houve uma pergunta de alguém falando o que ele achava da política, que havia a disputa de Lula com o Bolsonaro. E ele falou uma coisa que eu achei verdade. Ele falou assim, olha, eu acho impossível que o Bolsonaro vai ganhar do Lula, porque o Lula ele é um fenômeno, é querido pela maioria dos povos, e ele é muito difícil que alguém venha derrotar. Aí uns não gostaram e tal, e falou, mas não tem jeito, falou, a gente tem que falar a verdade, mas vamos fazer tudo para conseguir derrotá-lo. Mas não é fácil vencer o Lula. Aí pronto, parou por ali, acabou aquela conversa, a gente continuou no propósito que estava, falando da igreja, do propósito da igreja, mas ele entrava sempre com a política pelo meio. E quando houve a disputa do Bolsonaro com o Lula, que o Bolsonaro perdeu, ele foi um dos primeiros a se levantar e falar que havia fraude nas eleições, né? No sistema de votação. Então ali eu percebi que ele era um enganador, que ele era um mentiroso. A Bíblia a gente conhece as pessoas também, podemos conhecer, porque a Bíblia diz que a gente conhece o fruto, a árvore pelos frutos. E lá em Mateus 25, 37, Jesus abriu a boca falando assim, olha, eu tive fome e não me desse comida. Eu tive sede e não me desse água para beber. Eu estava nu, não me desse roupa para me vestir. Eu era estrangeiro, não me hospedasse na tua casa. Estava doente, não fosse me visitar. Lá na cadeia também não fosse me ver. Olha, é muito fácil alguém dizer naquele dia, Senhor, eu morava no Brasil. Eu não sabia que o Senhor tinha passado pelo Brasil. E ele vai dizer assim, olha, quando você deixou de ajudar um dos pequenininhos, foi a mim que você deixou de ajudar. Mas quando a um dos meus pequenininhos você ajudasse, foi a mim que você ajudou. Quando alguém precisou de você, ele está falando que aquela pessoa representa ele. Naquele mesmo ano, eu peguei todo o endereço dele como pastor e como deputado. E ele me falou do gabinete dele que eu fosse até lá para a gente conversar. Eu estava passando por uma situação difícil. Não procurei por causa da minha situação, mas por causa do evangelho. Mas naquele dia eu recorri a ele, porque eu sou pai de 11 filhos e estava passando por uma luta difícil. Uma dificuldade tremenda na minha casa, na minha família. E eu procurei ele 2 vezes que ele marcou, que era quinta-feira. 2 quinta-feiras no seu gabinete, ele pediu para que os funcionários dele mentissem para mim, falando que ele estava em São Paulo, naquelas 2 vezes, para não me atender, porque eu sou negro, pobre, e não tinha nada para oferecer para ele, senão o meu próprio voto. Ele não sabia que eu tinha mais voto, né? Mas ele imaginava somente o meu voto. Essas pessoas que se dizem ser homem de Deus e se envolvem na política, realmente é uma coisa terrível. Não vigia, camarada. E são coisas erradas que eles estão fazendo. Por isso que eu falo para vocês agora, nós devemos pedir, levantar um clamor no nosso país por uma investigação em todo o partido do PL. Né? Ali vai incluir todos aqueles deputados, governadores do PL, que são pessoas envolvidas no crime. Inclusive esse Marco Feliciano também está envolvido. Né? Ele deve ser investigado. Eu, como homem de Deus também, como uma pessoa cidadão desse país, eu peço para que a investigação chegue até ele. Porque ele agora está falando, ele fez quase que a mesma coisa do Nicolas Ferreira. Quando coloca aquela foto, tirando a foto do Maduro e coloca a foto do Lula sendo levado por 2 policiais dos Estados Unidos, ele está falando assim, olha, sequestre o nosso presidente, né? Venha sequestrar também o nosso país. Toma o nosso país aqui também como quintal dos Estados Unidos. Venha comandar o nosso país. Em todos os países que os Estados Unidos começou a comandar, virou país de fome. O pessoal passa fome, passa necessidade, ficaram mais pobres. E nós não aceitamos isso para o nosso país. Nós somos um país soberano e nós queremos um país que consegue comandar o seu próprio país. Um país que comanda você mesmo. Nós somos um país soberano. Nós temos homens capacitados, temos mulheres capacitadas nesse país aqui que podem se levantar e o nosso clamor pode mudar essa situação. Nós não aceitamos aqui deputado, lesa-pátria, nós não aceitamos lambe-bota do Trump, nós não aceitamos nada disso para interferir na lei do nosso país. Quem faz a lei somos nós brasileiros. Como disse aí o presidente Lula, nós somos o dono desse país aqui. O Brasil pertence aos brasileiros. Se vocês olharem em volta aqui, não vai ver porque a câmera não mostra aqui, os meus filhos que estão aqui, né? Neto também está aqui.
Então eu sou pai de 11 filhos e eu clamo não pela minha pessoa, mas por eles. Eu tenho neto já, então eu clamo por cada um deles. E você que vai ver esse vídeo agora também, faça chegar às autoridades, leva o máximo que você puder, faça vídeo também. Vamos levantar um clamor nesse país e não vamos entregar o nosso país na mão dos lesa-pátria, não vamos entregar na mão dos lambibota, não vamos entregar o nosso país na mão daqueles que comandam a rachadinha, né? Em torno ali da sua própria família, porque ele só vê o seu umbigo, né? Só isso, a sua própria família. Eles não veem que tem pessoas passando fome, eles não veem que tem pessoas que precisavam de emprego. Hoje nós temos, né? Maior índice de emprego no nosso país nós temos hoje. O país foi tirado do mapa da fome porque tem um presidente de verdade. Mas a gente não tinha. Foram 4 anos escravizados, sofrendo em um país que não dávamos conta de comprar, de ter um carro, porque não podíamos botar gasolina. Tudo era muito caro. Arroz, feijão, tudo era muito caro. Hoje que nós temos condições de sobreviver, hoje que nós saímos por aí e vimos placa de emprego, estamos precisando de pedreiro, de servente, de carpinteiro. Isso a gente não via. A gente não via antes. Como é que a gente vai aceitar um país sendo derrotado dessa forma? Nós temos que levantar um clamor contra essa ditadura que queria entrar, queria dar o golpe, do qual o Marco Feliciano faz parte, do qual o Nicolas Ferreira faz parte, porque para mim o Nicolas Ferreira já não era nem para estar saindo mais deputado, ele era para ser caçado e preso como está o Bolsonaro agora. Ele tem que ser preso assim como foi preso o Bolsonaro. E o Eduardo também tem que ser preso, né? Nós temos que ter poder, exercitar o poder que temos em nossa mão. Nós como cidadão, como brasileiro, vamos levantar um clamor, porque nós voltamos. Eu volto desde os 18 anos de idade. Eu estou com 57 anos, nunca deixei de voltar, né? Volto todas as eleições, eu estou voltando. Volto para prefeito, para vereador, para deputado, para presidente. Eu tenho autoridade de poder falar isso aqui. Porque nós voltamos, né? Sabemos que quando nós cometemos um erro, nós vamos ser presos. Nossos filhos serão presos, nós seremos presos. Eles olham para a nossa aparência, é negro, é pobre, vai para a cadeia. Essa mesma lei precisa valer para os ricos. Precisa valer para o deputado, precisa valer para o presidente, precisa valer para qualquer um deles, para o senador, todos eles, ninguém está acima da lei. Ela tem que valer para todos. Bolsonaro foi para a cadeia, ele não pode sair, ele tem que pagar pelos crimes que ele cometeu. E assim vai a sua família inteira, seus filhos, que são todos eles criminosos. E todos aqueles que se levantar a favor do crime têm que ser presos. Nós somos um país que temos lei, que podemos fazer a lei, somos brasileiros. Então leva aí esse vídeo aí, né? Compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, pode levar a milhões e milhões de distâncias, de quilômetros, de país afora, para que chegue a outras pessoas que venham se encorajar. E a gente vamos lutar, a gente não vamos entregar a nossa vitória, a nossa bênção na mão dos ditadores. Ele está de olho na Venezuela, não é para estar na Venezuela ali, não vim trazer na Venezuela o que ele chama na Venezuela, o que ele está falando na Venezuela, de trazer para aquele povo uma liberdade. Não é nada disso. É uma escravidão disfarçada de liberdade. Quando ele olha para o povo da Venezuela que passa fome, que estão sendo escravizados ali na mão do Maduro, ele olha e vê a riqueza da Venezuela, que é o petróleo que existe na Venezuela, um dos países mais ricos em petróleo. São 17% do petróleo mundial tem na Venezuela. É riqueza dos Estados Unidos. Mas será que o Brasil também é pobre? Ele olha no Brasil, vê a riqueza que nós temos da agricultura, incluindo o café, que é muito grande também aqui mundialmente falando. Nós temos no nosso país terras raras e isso ele está de olho. Nós não podemos ser escravo dos Estados Unidos. Nós não podemos ser quintal dos Estados Unidos. Somos um país soberano, independente. Nós não dependemos do presidente, daquele ditador dos Estados Unidos. Nós dependemos de Deus na nossa vida. E Deus nos dá força, inteligência, sabedoria para conduzir o nosso país. Cada um de nós somos administradores desse país. Não vamos entregar o nosso país na mão daquele ditador também.